Hoje é o dia em que a fé será restaurada. Hoje celebramos a vida e o testemunho do apóstolo São Tomé, aquele que, mesmo tendo duvidado, foi alcançado pela misericórdia de Jesus e se tornou um dos maiores proclamadores da verdade, meu Senhor e meu Deus. Esta oração é um clamor profundo, feita em nome de todos que desejam renovar a sua fé, reencontrar o caminho da confiança e ver os milagres acontecerem. Mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando os sinais ainda não vierem. Se você está cansado, se já orou muito e ainda não viu resposta, se sente que a sua fé está fraca, ouça esta oração. Respire fundo, abra o seu coração e repita comigo com esperança: São Tomé, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio. Meu Senhor e meu Deus, toma minha vida em tuas mãos e realiza o impossível no teu tempo e à tua maneira. Agora se entregue a esta oração, como se tudo já tivesse sido resolvido. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de continuar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias. E fazendo parte da nossa comunidade de fé, você nunca está sozinho. Clique no botão gostei, pois ele pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. Compartilhe esta oração poderosa com quem você ama, porque cada ato de fé e amor que você espalha retorna à sua vida multiplicado em bênçãos e milagres. Agora, respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele que, mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível, São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: meu Senhor e meu Deus. Também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva,
da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas, as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena, como chave para abrir portas. Usa este dia santo como o marco de uma nova fase em nossas vidas, mais confiança, mais entrega, mais presença tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel. Porque mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo no deserto, nós te seguimos. Mesmo na dor, nós te adoramos. E mesmo na dúvida, tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido: o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos, atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós te suplicamos: renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme, mesmo quando tudo diz não. São Tomé, tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida, não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos: cura as raízes da nossa incredulidade. Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar.
visita os corações onde só restou o silêncio e sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade, não deixes a nossa fé acabar, que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Porque a fé não é ter controle, é descansar em ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável, o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas. Intercede por todos os que agora repetem esta oração com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva, é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Queremos caminhar sem medo, confiar sem hesitar, louvar mesmo quando tudo parece escuro. E mais do que tudo, queremos ver com os olhos da alma aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. São Tomé, tu que tocaste no Cristo ressuscitado, intercede por nós agora. Entra nas nossas causas impossíveis. Entra nas realidades humanas que já estão quase se esvaindo. Porque sabemos que aquilo que para nós parece perdido, para Deus é apenas o começo de um milagre. Levanta conosco, São Tomé, uma fé nova e corajosa. Rompe as correntes da dúvida que ainda nos aprisionam. Derruba os muros do medo que nos impedem de avançar. Cura em nós as feridas da incredulidade. Que cada pessoa que ora neste momento possa sentir algo diferente, forte e verdadeiro. A certeza interior de que Deus está agindo, ainda que silenciosamente, ainda que sem sinais visíveis. Nós confiamos, Senhor, que o Teu tempo é perfeito. Sabemos que Tu estás preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, escolhemos descansar em Ti. Hoje, nos entregamos por inteiro. E hoje, a data sagrada do apóstolo Tomé, tomamos a decisão mais poderosa que um coração pode fazer. Nós decidimos crer. Crer que haverá resposta. Crer que a porta vai se abrir. Crer que a cura virá, que o impossível se tornará testemunho. Crer que a Tua promessa não falha. São Tomé, ajuda-nos a viver não mais pela lógica, mas pela fé. Não mais pelo que os olhos mostram,
mas pelo que o Espírito revela. Que a partir de hoje, esta oração seja um marco em nossa vida espiritual. Que cada um de nós, ao lembrar deste momento, diga: foi ali que a minha fé voltou. Foi ali que eu me levantei. Foi ali que tudo começou a mudar. E assim, como tu proclamaste diante do Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós também proclamamos com toda a força que há em nós. Com lágrimas nos olhos e esperança no peito, dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio, mesmo sem garantias eu te sigo. Porque a fé não depende das circunstâncias, a fé é uma decisão. E hoje, com São Tomé como testemunha, decidimos viver pela fé. Recebe, Senhor, cada oração feita aqui. Recebe o coração de quem já não sabia mais como orar. Recebe o clamor de quem chegou ao limite. Recebe a entrega de quem acredita que algo grandioso está para acontecer, porque está, nós sabemos que está. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele que, mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível, São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: meu Senhor e meu Deus. Também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva, da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas,
as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena, como chave para abrir portas. Usa este dia santo como o marco de uma nova fase em nossas vidas, mais confiança, mais entrega, mais presença tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel. Porque mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo no deserto, nós te seguimos. Mesmo na dor, nós te adoramos. E mesmo na dúvida, tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido, o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos, atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós te suplicamos. Renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme, mesmo quando tudo diz não. São Tomé, tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida, não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos, cura as raízes da nossa incredulidade. Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar. Visita os corações onde só restou o silêncio e sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade, não deixes a nossa fé acabar. Que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos.
porque a fé não é ter controle, é descansar em Ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de Ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável, o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas. Intercede por todos os que agora repetem esta oração com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva, é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Queremos caminhar sem medo, confiar sem hesitar, louvar mesmo quando tudo parece escuro. E mais do que tudo, queremos ver com os olhos da alma aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. São Tomé, Tu que tocaste no Cristo ressuscitado, intercede por nós agora. Entra nas nossas causas impossíveis. Entra nas realidades humanas que já estão quase se esvaindo. Porque sabemos que aquilo que para nós parece perdido, para Deus é apenas o começo de um milagre. Levanta conosco, São Tomé, uma fé nova e corajosa. Rompe as correntes da dúvida que ainda nos aprisionam. Derruba os muros do medo que nos impedem de avançar. Cura em nós as feridas da incredulidade. Que cada pessoa que ora neste momento possa sentir algo diferente, forte e verdadeiro. A certeza interior de que Deus está agindo, ainda que silenciosamente, ainda que sem sinais visíveis. Nós confiamos, Senhor, que o Teu tempo é perfeito. Sabemos que Tu estás preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, escolhemos descansar em Ti. Hoje, nos entregamos por inteiro. E hoje, a data sagrada do apóstolo Tomé, tomamos a decisão mais poderosa que um coração pode fazer. Nós decidimos crer. Crer que haverá resposta. Crer que a porta vai se abrir. Crer que a cura virá, que o impossível se tornará testemunho. Crer que a Tua promessa não falha. São Tomé, ajuda-nos a viver não mais pela lógica, mas pela fé. Não mais pelo que os olhos mostram, mas pelo que o Espírito revela. Que a partir de hoje, esta oração seja um marco em nossa vida espiritual. Que cada um de nós, ao lembrar deste momento, diga: foi ali que a minha fé voltou. Foi ali que eu me levantei. Foi ali que tudo começou a mudar. E assim, como Tu proclamaste diante do Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós também proclamamos com toda a força que há em nós.
com lágrimas nos olhos e esperança no peito, dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio, mesmo sem garantias eu te sigo. Porque a fé não depende das circunstâncias, a fé é uma decisão. E hoje, com São Tomé como testemunha, decidimos viver pela fé. Recebe, Senhor, cada oração feita aqui. Recebe o coração de quem já não sabia mais como orar. Recebe o clamor de quem chegou ao limite. Recebe a entrega de quem acredita que algo grandioso está para acontecer, porque está, nós sabemos que está. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele que, mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível, São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: meu Senhor e meu Deus. Também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva, da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas, as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena,
como chave para abrir portas. Usa este dia santo como o marco de uma nova fase em nossas vidas, mais confiança, mais entrega, mais presença Tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a Ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel, porque mesmo sem ver, nós cremos, mesmo no deserto, nós Te seguimos, mesmo na dor, nós Te adoramos, e mesmo na dúvida, Tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido: o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos, atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós Te suplicamos: renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme, mesmo quando tudo diz não. São Tomé, Tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida, não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos: cura as raízes da nossa incredulidade. Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar. Visita os corações onde só restou o silêncio e sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade: não deixes a nossa fé acabar. Que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Porque a fé não é ter controle, é descansar em ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável,
o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas. Intercede por todos os que agora repetem esta oração com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva, é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Queremos caminhar sem medo, confiar sem hesitar, louvar mesmo quando tudo parece escuro. E mais do que tudo, queremos ver com os olhos da alma aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. São Tomé, Tu que tocaste no Cristo ressuscitado, intercede por nós agora. Entra nas nossas causas impossíveis. Entra nas realidades humanas que já estão quase se esvaindo. Porque sabemos que aquilo que para nós parece perdido, para Deus é apenas o começo de um milagre. Levanta conosco, São Tomé, uma fé nova e corajosa. Rompe as correntes da dúvida que ainda nos aprisionam. Derruba os muros do medo que nos impedem de avançar. Cura em nós as feridas da incredulidade. Que cada pessoa que ora neste momento possa sentir algo diferente, forte e verdadeiro. A certeza interior de que Deus está agindo, ainda que silenciosamente, ainda que sem sinais visíveis. Nós confiamos, Senhor, que o Teu tempo é perfeito. Sabemos que Tu estás preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, escolhemos descansar em Ti. Hoje, nos entregamos por inteiro. E hoje, a data sagrada do apóstolo Tomé, tomamos a decisão mais poderosa que um coração pode fazer. Nós decidimos crer. Crer que haverá resposta. Crer que a porta vai se abrir. Crer que a cura virá, que o impossível se tornará testemunho. Crer que a Tua promessa não falha. São Tomé, ajuda-nos a viver não mais pela lógica, mas pela fé. Não mais pelo que os olhos mostram, mas pelo que o Espírito revela. Que a partir de hoje, esta oração seja um marco em nossa vida espiritual. Que cada um de nós, ao lembrar deste momento, diga: foi ali que a minha fé voltou. Foi ali que eu me levantei. Foi ali que tudo começou a mudar. E assim, como Tu proclamaste diante do Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós também proclamamos com toda a força que há em nós. Com lágrimas nos olhos e esperança no peito, dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio, mesmo sem garantias eu Te sigo. Porque a fé não depende das circunstâncias, a fé é uma decisão. E hoje, com São Tomé como testemunha, decidimos viver pela fé. Recebe, Senhor, cada oração feita aqui.
Recebe o coração de quem já não sabia mais como orar. Recebe o clamor de quem chegou ao limite. Recebe a entrega de quem acredita que algo grandioso está para acontecer, porque está, nós sabemos que está. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele que, mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível, São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: Meu Senhor e meu Deus. Também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva, da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: Felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas, as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena, como chave para abrir portas. Usa este dia santo como um marco de uma nova fase em nossas vidas, mais confiança, mais entrega, mais presença tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel, porque mesmo sem ver, nós cremos, mesmo no deserto, nós te seguimos, mesmo na dor,
nós te adoramos. E mesmo na dúvida, tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido: o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos, atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós te suplicamos: renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme mesmo quando tudo diz não. São Tomé, tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida, não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos: cura as raízes da nossa incredulidade. Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar. Visita os corações onde só restou o silêncio e sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade: não deixes a nossa fé acabar. Que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Porque a fé não é ter controle, é descansar em ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável, o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas.
Intercede por todos os que agora repetem esta oração, com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva, é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Queremos caminhar sem medo, confiar sem hesitar, louvar mesmo quando tudo parece escuro. E mais do que tudo, queremos ver com os olhos da alma aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. São Tomé, Tu que tocaste no Cristo ressuscitado, intercede por nós agora. Entra nas nossas causas impossíveis. Entra nas realidades humanas que já estão quase se esvaindo. Porque sabemos que aquilo que para nós parece perdido, para Deus é apenas o começo de um milagre. Levanta conosco, São Tomé, uma fé nova e corajosa. Rompe as correntes da dúvida que ainda nos aprisionam. Derruba os muros do medo que nos impedem de avançar. Cura em nós as feridas da incredulidade. Que cada pessoa que ora neste momento possa sentir algo diferente, forte e verdadeiro. A certeza interior de que Deus está agindo, ainda que silenciosamente, ainda que sem sinais visíveis. Nós confiamos, Senhor, que o Teu tempo é perfeito. Sabemos que Tu estás preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, escolhemos descansar em Ti. Hoje, nos entregamos por inteiro. E hoje, a data sagrada do apóstolo Tomé, tomamos a decisão mais poderosa que um coração pode fazer. Nós decidimos crer. Crer que haverá resposta. Crer que a porta vai se abrir. Crer que a cura virá, que o impossível se tornará testemunho. Crer que a Tua promessa não falha. São Tomé, ajuda-nos a viver não mais pela lógica, mas pela fé. Não mais pelo que os olhos mostram, mas pelo que o Espírito revela. Que a partir de hoje, esta oração seja um marco em nossa vida espiritual. Que cada um de nós, ao lembrar deste momento, diga: foi ali que a minha fé voltou. Foi ali que eu me levantei. Foi ali que tudo começou a mudar. E assim, como Tu proclamaste diante do Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós também proclamamos com toda a força que há em nós. Com lágrimas nos olhos e esperança no peito, dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio, mesmo sem garantias eu Te sigo. Porque a fé não depende das circunstâncias, a fé é uma decisão. E hoje, com São Tomé como testemunha, decidimos viver pela fé. Recebe, Senhor, cada oração feita aqui. Recebe o coração de quem já não sabia mais como orar. Recebe o clamor de quem chegou ao limite. Recebe a entrega de quem acredita que algo grandioso está para acontecer, porque está, nós sabemos que está. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no Teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele que, mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível, São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: Meu Senhor e meu Deus. Também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva, da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: Felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas, as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena, como chave para abrir portas. Usa este dia santo como o marco de uma nova fase em nossas vidas. Mais confiança, mais entrega, mais presença tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a Ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel. Porque mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo no deserto, nós Te seguimos. Mesmo na dor, nós Te adoramos. E mesmo na dúvida, Tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido: o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos,
atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós te suplicamos. Renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme, mesmo quando tudo diz não. São Tomé, tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida, não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos, cura as raízes da nossa incredulidade. Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar. Visita os corações onde só restou o silêncio. E sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade. Não deixes a nossa fé acabar. Que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Porque a fé não é ter controle, é descansar em ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável, o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas. Intercede por todos os que agora repetem esta oração com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva,
é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Queremos caminhar sem medo, confiar sem hesitar, louvar mesmo quando tudo parece escuro. E mais do que tudo, queremos ver com os olhos da alma aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. São Tomé, tu que tocaste no Cristo ressuscitado, intercede por nós agora. Entra nas nossas causas impossíveis. Entra nas realidades humanas que já estão quase se esvaindo. Porque sabemos que aquilo que para nós parece perdido, para Deus é apenas o começo de um milagre. Levanta conosco, São Tomé, uma fé nova e corajosa. Rompe as correntes da dúvida que ainda nos aprisionam. Derruba os muros do medo que nos impedem de avançar. Cura em nós as feridas da incredulidade. Que cada pessoa que ora neste momento possa sentir algo diferente, forte e verdadeiro. A certeza interior de que Deus está agindo, ainda que silenciosamente, ainda que sem sinais visíveis. Nós confiamos, Senhor, que o teu tempo é perfeito. Sabemos que tu estás preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, escolhemos descansar em ti. Hoje, nos entregamos por inteiro. E hoje, a data sagrada do apóstolo Tomé, tomamos a decisão mais poderosa que um coração pode fazer. Nós decidimos crer. Crer que haverá resposta. Crer que a porta vai se abrir. Crer que a cura virá, que o impossível se tornará testemunho. Crer que a tua promessa não falha. São Tomé, ajuda-nos a viver não mais pela lógica, mas pela fé. Não mais pelo que os olhos mostram, mas pelo que o Espírito revela. Que a partir de hoje, esta oração seja um marco em nossa vida espiritual. Que cada um de nós, ao lembrar deste momento, diga: foi ali que a minha fé voltou. Foi ali que eu me levantei. Foi ali que tudo começou a mudar. E assim, como tu proclamaste diante do Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós também proclamamos com toda a força que há em nós. Com lágrimas nos olhos e esperança no peito, dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio, mesmo sem garantias eu te sigo. Porque a fé não depende das circunstâncias, a fé é uma decisão. E hoje, com São Tomé como testemunha, decidimos viver pela fé. Recebe, Senhor, cada oração feita aqui. Recebe o coração de quem já não sabia mais como orar. Recebe o clamor de quem chegou ao limite. Recebe a entrega de quem acredita que algo grandioso está para acontecer, porque está, nós sabemos que está. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele
que mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível. São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: meu Senhor e meu Deus, também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva, da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas, as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena, como chave para abrir portas. Usa este dia santo como o marco de uma nova fase em nossas vidas. Mais confiança, mais entrega, mais presença tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel. Porque mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo no deserto, nós te seguimos. Mesmo na dor, nós te adoramos. E mesmo na dúvida, tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido: o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos, atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós te suplicamos: renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme mesmo quando tudo diz não. São Tomé, tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida,
não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos, cura as raízes da nossa incredulidade. Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar. Visita os corações onde só restou o silêncio e sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade. Não deixes a nossa fé acabar. Que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Porque a fé não é ter controle, é descansar em ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável, o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas. Intercede por todos os que agora repetem esta oração com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva, é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Queremos caminhar sem medo, confiar sem hesitar, louvar mesmo quando tudo parece escuro. E mais do que tudo, queremos ver com os olhos da alma,
aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. São Tomé, tu que tocaste no Cristo ressuscitado, intercede por nós agora. Entra nas nossas causas impossíveis. Entra nas realidades humanas que já estão quase se esvaindo. Porque sabemos que aquilo que para nós parece perdido, para Deus é apenas o começo de um milagre. Levanta conosco, São Tomé, uma fé nova e corajosa. Rompe as correntes da dúvida que ainda nos aprisionam. Derruba os muros do medo que nos impedem de avançar. Cura em nós as feridas da incredulidade. Que cada pessoa que ora neste momento possa sentir algo diferente, forte e verdadeiro. A certeza interior de que Deus está agindo, ainda que silenciosamente, ainda que sem sinais visíveis. Nós confiamos, Senhor, que o teu tempo é perfeito. Sabemos que tu estás preparando algo maior, mesmo quando tudo parece parado. Hoje, escolhemos descansar em ti. Hoje, nos entregamos por inteiro. E hoje, a data sagrada do apóstolo Tomé, tomamos a decisão mais poderosa que um coração pode fazer. Nós decidimos crer. Crer que haverá resposta. Crer que a porta vai se abrir. Crer que a cura virá, que o impossível se tornará testemunho. Crer que a tua promessa não falha. São Tomé, ajuda-nos a viver não mais pela lógica, mas pela fé. Não mais pelo que os olhos mostram, mas pelo que o Espírito revela. Que a partir de hoje, esta oração seja um marco em nossa vida espiritual. Que cada um de nós, ao lembrar deste momento, diga: foi ali que a minha fé voltou. Foi ali que eu me levantei. Foi ali que tudo começou a mudar. E assim, como tu proclamaste diante do Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós também proclamamos com toda a força que há em nós. Com lágrimas nos olhos e esperança no peito, dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem resposta eu confio, mesmo sem garantias eu te sigo. Porque a fé não depende das circunstâncias, a fé é uma decisão. E hoje, com São Tomé como testemunha, decidimos viver pela fé. Recebe, Senhor, cada oração feita aqui. Recebe o coração de quem já não sabia mais como orar. Recebe o clamor de quem chegou ao limite. Recebe a entrega de quem acredita que algo grandioso está para acontecer, porque está, nós sabemos que está. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalece a nossa fé. Senhor nosso Deus, neste dia abençoado em que celebramos o apóstolo São Tomé, nós nos colocamos diante de Ti com todo o nosso ser, com nossas fragilidades, nossas esperanças e, sobretudo, com a nossa fé, mesmo que às vezes abalada, mesmo que às vezes silenciosa, mesmo que provada pelas dores da vida. Hoje é o dia de recordar aquele que, mesmo tendo duvidado, fez de sua fraqueza um testemunho inesquecível. São Tomé, que tocou nas chagas de Cristo e proclamou com o coração inflamado: meu Senhor e meu Deus, também nos representa, porque assim como ele, há momentos em que também hesitamos, precisamos ver, entender, confirmar. Mas é por isso que oramos agora, para que o mesmo milagre da fé que transformou a vida de São Tomé
transforme a nossa também. Ó São Tomé, apóstolo fiel, intercede por nós neste dia sagrado. Entra com o teu olhar misericordioso nas casas, nos lares e nos corações de todos que agora oram comigo. Que este momento de oração não seja apenas uma lembrança da tua história, mas o começo de uma nova história de fé na vida de quem te invoca. Senhor Jesus, neste dia especial, ajuda-nos a dizer com convicção: mesmo sem ver eu creio, mesmo sem entender eu confio, mesmo sem tocar eu te amo. Renova a fé do pai que ora por seus filhos, da mãe que luta em silêncio, do jovem que está confuso, da mulher que clama por cura, do homem que busca direção, da alma cansada que deseja recomeçar. Renova, Senhor, a fé daquele que está quase desistindo, mas ainda encontra forças para te chamar de Deus. São Tomé, ajuda-nos a viver o que viveste, passar da dúvida à fé viva, da confusão à certeza, do medo à confiança. Que cada um de nós, nesta abençoada oração, possa sentir a presença viva do Cristo ressuscitado, dizendo: felizes os que não viram e mesmo assim creram. Hoje é o teu dia, São Tomé, e é também o dia da nossa decisão de crer. Por isso, de joelhos espirituais, entregamos tudo: as causas impossíveis, os problemas que ninguém vê, as batalhas secretas, as lágrimas escondidas, as orações que só o céu ouviu. E te pedimos, São Tomé, toca a nossa alma, toca os nossos olhos da fé e faz-nos enxergar além das circunstâncias. Jesus, tu que escolheste São Tomé, mesmo sabendo de suas dúvidas, escolhe-nos também, apesar de nossas falhas. Usa a nossa oração como ponte para o milagre. Usa a nossa fé, mesmo pequena, como chave para abrir portas. Usa este dia santo como o marco de uma nova fase em nossas vidas. Mais confiança, mais entrega, mais presença tua em nossas vidas. Neste poderoso dia, consagramos esta oração a ti, Senhor, e confiamos em São Tomé como nosso intercessor fiel. Porque mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo no deserto, nós te seguimos. Mesmo na dor, nós te adoramos. E mesmo na dúvida, tu permaneces o nosso Senhor e o nosso Deus. São Tomé, aumenta a minha fé. Ainda que meus olhos não vejam, o meu coração confia. Senhor, nesta poderosa oração, feita com toda a alma, nos unimos a São Tomé para clamar por um dom precioso que muitos de nós temos perdido: o dom de crer de verdade. A fé tem sido esmagada por tantos problemas, por decepções, diagnósticos, atrasos, perdas, escassez e dores que sufocam o coração. Mas hoje, nesta oração sagrada, em nome de todos que clamam, nós te suplicamos: renova em nós a fé que move montanhas, que atravessa desertos, que permanece firme, mesmo quando tudo diz não. São Tomé, tu que precisaste tocar para crer, compreendes as fragilidades humanas, mas mesmo em tua dúvida, não foste rejeitado por Jesus. Ele te amou mesmo assim. Ele se revelou a ti, não para condenar, mas para fortalecer a tua fé e o teu propósito. Isso nos consola profundamente, porque sabemos que o mesmo Cristo que te mostrou suas chagas, também olha para nós agora com amor, mesmo quando a nossa fé se mistura com o medo. Por isso, nós pedimos: cura as raízes da nossa incredulidade,
Vai até o passado de quem sofreu demais e por isso parou de acreditar. Vai até a alma ferida de quem já esperou tanto e nada aconteceu. Vai até os corações que têm vergonha de confessar que estão desanimados espiritualmente. Senhor, não nos rejeita pelas nossas dúvidas, mas transforme-as em fonte de fé renovada, como fizeste com São Tomé. Jesus, toma em tuas mãos a fé machucada de quem ora agora. Sopra o teu Espírito Santo sobre a fé de quem caiu e deseja recomeçar. Tu sabes, Senhor, que muitos que estão agora em oração não têm força sequer para pedir. Então oramos por eles também. Intercedemos por todos os que estão fracos na fé. Que esta oração chegue até eles como um abraço celestial. E tu, São Tomé, caminha conosco neste momento sagrado. Anda por entre os lares onde a fé se apagou. Entra nas casas onde as pessoas desistiram de orar. Visita os corações onde só restou o silêncio e sopra a tua experiência como um ressuscitado. Que o teu testemunho nos desperte, nos sacuda por dentro e nos leve de volta aos pés do Cristo vivo. Senhor, nós te pedimos com toda a intensidade. Não deixes a nossa fé acabar. Que esta oração nos devolva a capacidade de crer no invisível, de esperar o improvável, de confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Porque a fé não é ter controle, é descansar em ti. A fé não é ver o milagre, é acreditar que ele já começou, mesmo antes de acontecer. Diante de ti, Jesus, entregamos cada área da nossa vida que precisa de um milagre. A saúde que está fragilizada, o emprego que não chega, o casamento que está se rompendo, o filho que se afastou, a dívida que se tornou insuportável, o sonho que está morrendo. Tu sabes de tudo, e é por isso que com lágrimas e fé dizemos: meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Mesmo sem ver eu creio, mesmo sem sentir eu confio, mesmo sem resposta eu espero. São Tomé, apóstolo do encontro com o Cristo glorioso, guia-nos neste caminho de fé que escolhemos trilhar, mesmo entre tropeços e lágrimas. Intercede por todos os que agora repetem esta oração com o coração machucado, mas disposto a se levantar mais uma vez. Porque mesmo sem ver, Senhor, nós escolhemos crer, porque hoje é o dia da minha fé renascer. Senhor Jesus, chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Estamos diante de Ti com o coração quebrantado, cheio de expectativa, porque algo já começou a mudar dentro de nós. É a Tua presença viva, é a chama da fé reacendendo no mais íntimo do nosso ser. Hoje, ao celebrarmos o dia de São Tomé, declaramos com toda a nossa alma: não queremos mais viver da fé dos outros, nem da memória antiga. Queremos uma fé nova, viva, pessoal e ardente. Hoje começa um tempo novo. Hoje nasce uma fé inabalável. Hoje cremos no invisível, confiamos no eterno e descansamos no Teu amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, não saia sem antes deixar o seu gostei neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a espalhar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé e esperança. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito.
Aqui você encontra orações diárias, bênçãos poderosas, mensagens que fortalecem a alma e te conectam com o céu todos os dias. Ative o sininho para receber as notificações e nunca perder um novo momento de oração. E escreva aqui nos comentários o seu pedido, a sua intenção, o milagre que você está esperando. Formamos uma corrente de fé e eu estarei orando por você com muito carinho. Cada comentário aqui é uma oração viva que sobe aos céus. Lembre-se, a oração tem poder. Ela é alimento para a alma, escudo contra o mal, ponte para os milagres de Deus. Por isso, venha orar conosco todos os dias. Cada novo amanhecer é uma nova chance de se conectar com o sobrenatural, com a paz que vem do alto, com os milagres que só o céu pode derramar sobre você. Volte aqui sempre que precisar. Este canal é o seu lugar de refúgio, fé e comunhão com Deus. E nunca se esqueça, Deus jamais abandona quem confia nele. Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos na próxima oração. Paz e luz sobre a sua vida.